Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no mês de maio, quinto mês do ano. Mês que vem, junho, o último mês do primeiro semestre de 2021. Enfim, o inverno está chegando aí e nós vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento como tem sido já tradicional aqui há bastante tempo, que é o espaço reservado à contabilidade. O espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostinho. Tá frio, Salésio? Está começando. Tá frio, né? Começando. Gosta de inverno, verão? Ah, eu prefiro inverno, mas não muito frio. É, né? Prefiro não muito frio. Mas eu te vejo muitas postagens aí na internet, numa piscina, numa praia. Sim, também é muito bom. Também, né? Ninguém é de ferro, como se diz, né? Um vinhozinho branco, é bom. Bom, então, professor Salésio D'Agostinho, parabéns aqui, ó, eu tenho percorrido muitas, agora as coisas começaram mais ou menos a voltar ao normal, né? O trânsito, se você já percebeu, com certeza deve ter percebido na cidade, o trânsito já começa a estar engarrafamento, ou seja, voltando às atividades, voltando à educação, as crianças nas escolas de onde não deveriam ter saído, pelo menos já deveriam ter voltado muito antecipadamente, enfim, a vida recomeça, tomara que Deus ilumine os nossos governantes, porque eu sempre digo, Salésio, o pior da pandemia não foi a pandemia em si, foi a forma como nós administramos a pandemia. Podia ter sido um pouco mais inteligente, com mais sabedoria, mas nós sabemos que o componente político-partidário está presente no Brasil. Lamentavelmente, tem muitos segmentos que querem o poder pelo poder e não o poder para redimir a sociedade, né? Por isso que Max Weber dizia assim que na vida da ciência política existem aqueles que vivem da política e os que vivem para a política. Os que vivem da política são os aproveitadores, aqueles que querem se servir da política. E aqueles que vivem para a política são aqueles que querem redimir a sociedade, trazer coisas para a sociedade. Então, nós temos que pensar muito bem, o ano que vem, ano de eleição, de eleger gente que vive para a política, para fazer da política um instrumento de desenvolvimento social e honradez e dignidade da pessoa humana. Salésio, então eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas no meio da área de contabilidade empresarial elogiando muito a tua participação aqui, muita gente inclusive pedindo aí os vídeos para ter também a possibilidade de acesso a esta aula que normalmente tu tens dado aqui sempre que compareces, uma aula para aquele pessoal que está envolvido, empresas, empresários, contadores, estudantes e tal, contabilistas, essas coisas da técnica de contabilidade, todo esse pessoal que tem essa curiosidade de se esclarecer a respeito disso. Parabéns, e já vou te fazer uma primeira pergunta aqui, porque é de um estudante de Blumenau, em Santa Catarina. Veja bem, sou estudante de contabilidade e gostaria de saber, professor Salésio, se uma empresa que gera lucros corre o risco de falir. Muito bem. Elcio Diniz, Blumenau. Certo. Lucro e capacidade de pagar as contas são institutos diferentes. O instituto que gera resultado é o instituto, é o sistema econômico. O instituto, o sistema de pagar contas é o sistema financeiro. São coisas totalmente distintas. É na união desses dois sistemas que nós formamos, né, o sistema monetário, o balanço das pessoas jurídicas. Então, quando nós integramos os dois sistemas, nós formamos a pessoa jurídica. Não é isso? Então, verifica que a diferença entre o ativo e passivo é a mesma diferença entre despesa e receita. Quando nós integramos esses dois sistemas, nós criamos o balanço, e é por isso que é balanço, porque o ativo passa a ser igual ao passivo, em razão da diferença ser incorporada ao patrimônio. Não é isso? Então, como é que as pessoas são requeridas? Quando se pede a falência de uma empresa? Por que isso? Porque não paga a conta. Quando a pessoa jurídica não quita, não cumpre com a sua obrigação de pagar as suas dívidas, não é isso? Aquela pessoa que tem a receber o credor, evidentemente, que entra na justiça e requer a falência da pessoa jurídica. Então, se
mesmo uma empresa gerando lucro, isso não quer dizer que o lucro é aplicado no seu capital de giro para pagar uma dívida. Não é isso? Então, são institutos diferentes. Então, uma pessoa jurídica pode, sim, ter lucros e gerar lucro e, ao mesmo tempo, ter dificuldades de quitar as suas dívidas. É simples. Entenda, se você compra um bem por 100 e vende esse bem por 200, você gerou um lucro de 100. Agora, se você pegar esses 200, que foi a sua operação, e comprar um ativo imobilizado, um bem que tu não vais vender, o que é que vai acontecer? No momento que tu tiveres que pagar esse 100, que é o custo da mercadoria que tu vendeste, não tem dinheiro para fazer a quitação. Não tendo dinheiro para pagar a quitação, o credor entra na justiça e pede a tua insolvência, pede a tua falência. Então, são institutos diferentes. É por isso que o empresário tem que entender o quanto é importante a leitura das informações contábeis, porque não adianta tu gerar lucro, tu tem que aplicar este lucro de acordo com a necessidade da pessoa jurídica, de acordo com o giro da pessoa jurídica, para não ter dificuldades financeiras no momento de pagar as suas cotas. É por isso que eu digo, não basta ter lucro, você tem que aplicar e administrar corretamente as finanças da sua empresa. Então, Elcio, então o que eu digo, não adianta você ter lucro, você tem que ter uma gestão financeira sadia para pagar as contas nos prazos, senão você vai falir, porque falência é quando se requer a sua insolvência em razão de não pagar em dias os seus compromissos, ok? Quer dizer que uma empresa que gera lucro, não necessariamente ela vai prosperar. E outra que tenha prejuízo, não necessariamente pode falir. Exatamente isso. Exatamente isso, porque é uma questão de gestão financeira. Aí entra a gestão financeira na coisa. Exatamente. Professor, olha, eu como economista, muito obrigado. Estou aprendendo cada vez mais aqui, tenho certeza que vocês aí também, sobretudo quem trabalha realmente diretamente na área da contabilidade, né? E porque tem muitos negócios que estão sendo abertos no Brasil hoje. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, no ano passado, Salésio, segundo dados aqui da Junta Comercial, teve fechamento de 90 mil empresas, pequenas microempresas. Mas nesta semana, estou falando a semana passada, a própria Junta Comercial anunciou que no Rio Grande do Sul foram criadas 64.202 empresas, entre elas 90% quase de MEIs, microempresas individuais, que na verdade isso aí é um empreendimento quase que da necessidade, para perder o emprego, etc. e tal. Então, na verdade, há uma semente de reestruturação da matriz econômica do Estado e isso é bom, né? É bom. E o fato é o seguinte, e o problema de abrir e fechar empresa, ela se dá porque os empresários, principalmente os pequenos, têm a ideia de que a contabilidade ela existe para gerar as obrigações tributárias, e não é isso. A contabilidade ela existe para te gerar informações e poder interpretar essas informações e aplicar em teu benefício. Essa é a ideia que você tem que entender, que a contabilidade ela não serve somente para pagar tributos, ela serve para te dar informações, para te gerir bem o teu negócio e prosperar. Essa é a função principal da contabilidade. A escrituração, mas é um grande instrumento de gestão. Isso aí, né, professor? Exatamente. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e eu fico realmente muito agradecido por ter esse espaço com o Salésio e a turma dele, né, porque isso dá substância para o programa, que em algumas áreas é considerado o melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul. Traz informações sobre vários assuntos e, sobretudo, nessa área empresarial, aí tem servido como instrumento, como bússola para muitos empresários, ou eles iniciarem uma travessia boa, longa, né, com uma visão, com um foco, ou então reestruturarem aquilo que estava dando errado nas suas empresas. Nós ficamos muito felizes nessa, Salésio, eu tenho certeza que tu também, por possibilitar esta alternativa, esta chance das empresas se reerguerem e seguirem prosperando. Obrigado, Salésio. Eu que agradeço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, na vida procure sempre o protagonismo. Seja o condutor dela ou será conduzido para onde não desejaria. Um filósofo americano de nome Henri Thoreau sentenciou: pense por si próprio ou os outros vão pensar por você sem pensar em você.
E isso é definitivo, perigoso e trágico se acabar sendo hábito em seu proceder. Não deixe a vida te levar, como insinua a melodia. Assuma a direção, enfrente os desafios e aí sim o seu destino será fruto também do seu querer. É o tal de livre-arbítrio que funciona e muda o rumo do trem da vida. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Em decisão inédita, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, extinguiu a Comissão Especial da Reforma Tributária. Com essa atitude, todos os estudos que vinham sendo feitos pelos deputados e senadores durante praticamente 2 anos correm sérios riscos de voltar à estaca zero. Particularmente, um duro golpe à iniciativa do governo federal de promover a reforma tributária nessa gestão. A comissão ela tinha sido criada pelos antecessores, Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, e então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que examinava as 2 propostas de reformas, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 do Senado. A motivação para a extinção foi técnica, tendo em vista que a comissão especial extrapolou o prazo de até 40 sessões e que qualquer situação, segundo o atual presidente Arthur Lira, ou fato fora do regimento poderia acarretar questionamentos jurídicos a posteriori. Não se sabe agora qual o rumo que a reforma tributária irá tomar. Vale lembrar que as 2 PECs propõem uma solução para o caos da tributação do consumo, fonte principal da ineficiência da economia e perdas de produtividade, que são fatores essenciais para o Brasil melhorar a competição no cenário global. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos aqui recebendo o Antônio Carlos Nasi, consultor empresarial, um camarada que viaja muito, muita experiência, né? E, sobretudo, ele tem essa sensibilidade ao fazer uma análise sobre o que está acontecendo, os fenômenos econômicos, a previsibilidade da economia, investimentos, etc. e tal. Nasi, obrigado pela tua presença aqui. Você está em Porto Alegre faz horas, né? Ou não? Está uma semana em Porto Alegre já há bastante tempo. Não, mas semana passada eu passei em Brasília. Ah, passou em Brasília, o Bolsonaro precisa ouvir essas boas cabeças, né? Mas não foi por isso, foi para trabalhar mesmo. Para trabalhar mesmo. Bom, Nasi, nós estamos naquele processo todo, agora estamos chegando daqui a pouco no segundo semestre de 2021, né? Como é que tu está vendo a questão da economia neste momento? Olha, como eu disse na última vez que estive aqui, eu vejo ainda a economia muito devagar, né? A retomada, embora o Guedes disse que estava em março, etc. Não está nada, não perdoa. A gente vê vários setores ainda completamente parados, né? O turismo está começando, né? Eu até com a saída da Brasília notei que aeroportos cheios até, lógico, voos mais restritos, né? Mas os aviões bem cheios, né? Então, ainda a coisa é muito devagar. E acho que vai continuar devagar porque nós não temos instrumentos, né, nem na iniciativa privada. Lógico que tem alguns setores que estão investindo, especialmente o agronegócio está fazendo reinvestimento. Eu ontem até participei de uma assembleia, onde também o pessoal aprovou um plano de investimento bem robusto para o tamanho deles. Uns meses atrás também estava em uma cooperativa do Paraná que vai investir quase 600 milhões. Mas são ilhas, né, bem específicas, assim, bem distantes uma da outra. Mas, em geral, o comércio está sentindo, né? Os próprios voos agora, nós chegamos em março com 1.700, quase 1.800 voos diários e já baixou para 800 agora esse mês, né? Então, hotelaria ainda, eu estava em hotel em Brasília, hotel vazio, né? 3 hotéis são do Grupo Meliá,
Eles centralizaram o café da manhã e restaurante tudo num só, porque o hotel tá com pouca lotação. Então, eu vejo a economia ainda muito devagar, as coisas estão indo devagar e vão continuar devagar. Porque tem uma questão que, felizmente, alguns economistas que antes não gostavam de falar nesse assunto agora estão escrevendo em jornais e tal, e que eu venho batendo há horas aqui. Eu tenho dito isso já de anos, né? Não sei quanto tempo a gente já conversa aqui, mas... Mínimo 10 anos. Mas, não, casualmente eu estava aqui agora trazendo, porque eu gosto muito de recortar jornal e guardar, porque é bom, especialmente quando os economistas fazem aquelas previsões, assim, que esse ano vai acontecer, como diz, vai crescer 3% ao ano. Tomara que aconteça, acho que não vai acontecer nada. Mas aí você vê uma estatística da Bolsa de Valores, que agora onde chegou a 120 mil pontos aqui. Mas, em compensação, se você olhar a rentabilidade em termos da Bolsa, não é? Nós só perdemos para a Turquia, nas principais bolsas mundiais. O nosso crescimento em dólar na Bolsa foi menos, foi perda de 4,8%. E em reais deu 0,88%, uma coisa assim, quase 0 a 0. Então, você vê o mercado de capitais, né, ele está passando por essa dificuldade também, embora esteja aí com 120 mil pontos. Mas a rentabilidade, ela foi negativa em 2020, né? E 0 a 0 foi em reais, mas em dólar foi negativo. Então, eu gosto de recortar os jornais, e aqui eu tenho um artigo do Mansueto Almeida, que foi, até poucos meses atrás, o secretário do Tesouro do governo Bolsonaro, e é uma pessoa conhecida, eu conheço ele pessoalmente, e o Mansueto escreveu em 2010, aqui, 28 de 10 de 2010, superávit primário, descanse em paz. Não? Porque desde lá, e eu tenho aqui o artigo de 2005, né? Quando 1999 começou a se tomar o déficit, né, o superávit primário como um instrumento de política fiscal e monetária, né, nós tivemos vários superávites, né, mas alguns maquiados. Né? No governo, por exemplo, aqui em 2010, no governo do PT, né, maquiaram, fizeram aquele programa sabe, acelerado do crescimento, o PAC. O PAC. Aquilo ali foi uma manipulação de 32 bilhões que eles tiraram da conta do déficit primário e gastaram, né, como se não houvesse o gasto de 32 bilhões. No mesmo ano fizeram uma maquiagem no aumento de capital da Petrobras também, né, o famoso... vendeu o direito de exploração do petróleo para a Petrobras por 74 bilhões, se não me falha a memória, e depois o governo capitalizou a Petrobras em 42 bilhões e ficou com o resto, para resolver o problema do déficit primário. Quer dizer, maquiagens contábeis, né, que aliás é a tal o secretário aquele famoso do Tesouro do PT, né, nosso conhecido aqui, não vou falar o nome, que criou a contabilidade, né, como é que ele estabeleceu? A contabilidade criativa. Né? Era a forma de manipular os valores do orçamento. Uma fraude, total uma fraude. Né? Fraude. Que deu no que deu, né? Foi o que condenou a doutora Dilma. Bom, então, vejam, nós, no 2020, estava programado um déficit primário de 137 bilhões. Com a pandemia foi para 648 bilhões, quase 650 bilhões. Tudo bem, está explicado pela pandemia. Mas esse ano o orçamento, ele prevê 238 bilhões. E com isso a nossa dívida interna, eu volto a insistir, já está hoje em 5 trilhões e 500 bilhões. E eu me recordo bem, né, que quando foi feita a privatização, eu não me recordo se eu já comentei isso aqui, tem um caderno do BNDES que na época, nós participamos vários ali, em vários... Grupos. Várias privatizações, né? Copesul, Ações Piratini, Cosip São Paulo e outros. E ali se previa que o governo, com a privatização, ia arrecadar 96 bilhões. A dívida interna era 70 bilhões. Ia sobrar 26 bilhões para investimento no segundo mandato do doutor Fernando Henrique Cardoso. Deu no que deu, porque a privatização arrecadou só 44 bilhões, não pagaram a dívida interna pelo horário, e o juro real era 24%, 24,5%. E a dívida subiu.
Né? E deu no que deu. Ou seja, o Fernando Henrique entregou para o seu Lula lá com seus 200 bilhões de dívida interna, o Lula terminou o mandato, foi para quase um bilhão, e 1 trilhão, aliás, e a Dilma terminou com 2 trilhões e 800 bilhões. Né? E hoje está em 5 trilhões e 500 bilhões, 90% do PIB. 90% do PIB. Então, não tem economia que pague esse negócio. O Brasil teria que estar crescendo 8% ao ano para ter arrecadação suficiente para começar a zerar o déficit primário e começar a amortizar a dívida interna. Essa dívida daqui a pouco vai ser impagável e alguém vai dar um calote no credor. Essa é a minha preocupação, entendeu? E qual é nós estamos agora chegando daqui a pouco no segundo semestre de 2021, tu falasse mesmo que a desconfiança de que possamos ter um crescimento de 3%, que a maioria dos institutos que trabalham com essa questão da estimativa do PIB estão apontando. É quase, na tua visão, é quase difícil, é impossível acontecer isso ou não? Não, isso pode ocorrer porque dependendo de alguns setores, né, o comércio, por exemplo, eu tenho conversado com o pessoal, clientes e pessoas que eu conheço do comércio, eles estão com expectativa de que as coisas vão começar a engrenar e tal. Só que eu sempre digo para eles, olha aqui, ó, cuidado, não existe poupança interna, não existe renda para comprar coisas. As pessoas estão comprando aquilo que é essencial. Né? Você vai no supermercado, você vê os carrinhos, são coisas essenciais. Tu não vê o cara pra comprando sobreviver. Eletrodomésticos, né? Coisas mais sofisticadas, eu diria, não é? Então, nós não temos renda, os empregos ainda estão começando a reativar em alguns setores e tal, e lógico, tem setores, não é, que o agronegócio vai crescer mesmo, não? Tá, um aumento de área plantada, vários grupos que eu conheço vão aumentar significativamente a área plantada, na expectativa que o soja vai continuar sendo uma commodity importante e valorizada, especialmente, né? Mas eu não acredito que nós vamos ter um crescimento de 3%. Tomare que tenha 3%, 4%, mas eu, sendo realista, eu diria que é muito otimismo do pessoal achar que nós vamos crescer 3%. Não, todos os fatores, se nós não equacionar esse assunto da dívida interna e déficit, tal, e com mais a pandemia continuando aí, que vai até o final do ano, com certeza, até terminar esse negócio da vacina e vacinar todos, etc., nós não vamos ter uma reativação da economia. É a minha opinião, lamento, né? Mas eu não creio que nós vamos crescer 3%. Tomara que aconteça. Para caminhar bem, a economia tinha que ter 2 pernas. Por enquanto, ela está com uma perna só e a coisa está muito difícil. Para encerrar, qual é a tua expectativa, assim, de modo geral, da questão política, né? Porque nós não podemos dissociar a questão da atividade econômica das questões, muitas vezes, precedentes, que é a questão política, que essa politicagem toda, a judicialização que se faz dos instrumentos de política econômica, quer dizer, o judiciário mandando no governo. Agora, esse dado aí, por exemplo, essa exigência só podia ser, né, de um ministro do Supremo, exigindo que o governo faça o censo do IBGE, quando lá atrás, quando o Collor era presidente, se também teve um problema lá que não era tão grave quanto a pandemia e se transferiu para o outro ano. Quer dizer, não há recurso. Então, isso aí acaba atrapalhando, né, o Nazi. Eu quero a tua visão sobre isso. Eu fiquei abismado, porque quando começaram a discutir o assunto do orçamento, quando tu vê emendas parlamentares de 6 bilhões. Quer dizer, os caras estão no outro mundo. Estão no outro mundo. Entendeu? Quer dizer, dificultando um orçamento mais realista, nós estamos bancando de orçamento. Né? E essa história de estourar o teto e tal, então corta outras despesas, o governo tem obrigado a cortar outras despesas que são, esse caso do IBGE é um caso, tiraram verbas até da saúde, não é? Então, nós estamos atrelados a um Congresso absolutamente fora da casinha, eles não estão imaginando... Vassalo do Judiciário. Né? O Judiciário se metendo não tem que se meter, não é? Eu fico admirado do que o Judiciário levou todo esse tempo para descobrir que o Moro estava fazendo uma coisa ilegal, sem independência, sem ética, etc. tal,
Né? Então, por que não meter o dedo lá no seu Moro, lá no início da Lava Jato? Não é? Então, nós estamos com uma CPI aí que eu acho que é muito mais para dificultar a reeleição do Bolsonaro. É um circo, né? É um circo que se colocou, né? E, quer dizer, depois que tem o Renan Calheiros como relator, eu fico assim um pouco abismado, né? Parece que eu não estou no Brasil. Mas, em todo caso, essa é a nossa realidade brasileira, né? Eu vejo a situação política muito difícil. Veja, nós estamos falando de reforma administrativa e reforma tributária há 20 anos. Quer dizer, o seu Fernando Henrique, com maioria no Congresso, não conseguiu fazer. O seu Lula, com maioria no Congresso, não conseguiu fazer. Bolsonaro, com dificuldade, teve que se entregar para o Centrão para poder tentar fazer alguma coisa e não vai sair. Não vai sair. Reforma política não Pobre sai. país, né? Reforma administrativa vai sair alguma coisinha, mas não vai tocar naquilo que interessa mesmo. E a reforma tributária, já estão dizendo que vai ser ela feita de forma picada. Quer dizer, nós estamos brincando de país, né? É verdade. Estamos brincando de país. Lamentavelmente, o telespectador, o Nácio só vem aqui para dizer desgraça. Não, a realidade brasileira, lamentavelmente, é essa. É uma coisa, eu sonho um país passando fome. País, né? E nós estamos brincando de decisões, né? Tanto do Congresso, do Judiciário, e o próprio Executivo também tem as suas falhas e tal, todos têm as falhas e têm as suas coisas boas. Porém, nós não estamos conversando, os três poderes não estão conversando, pelo contrário, estão se degladiando. Tem os que não querem conversa, né? Sabe que aqueles que não querem conversa. Ontem o Guedes trocou grande parte da equipe. O Rodrigues saiu, o outro que é lá do orçamento também saiu. Estão trocando as peças e tal coisa. A maioria, que eu tenho alguns amigos que trabalham no governo, especialmente lá no Tesouro e na CGU, dizem o seguinte: olha, o pessoal não aguenta. Entendeu? Porque não tem diálogo com o Congresso. Não tem maneira de convencer os caras que tenham que fazer derrubar determinadas o sistema coisas. não é fácil, Não é né? Esse é o grande problema. O Brasil, enquanto o Brasil não conseguir derrubar a corrupção, o sistema todo montado em torno disso para roubar o país, não estão nem aí preocupados. Acho que o judiciário está preocupado. Essa comissão de parlamentar de inquérito é politicagem, é circo, justamente para derrubar um governo que quer acabar com isso e transformar o Brasil numa grande nação, que foi a promessa do presidente, que aliás recebeu o nosso voto exatamente por isso, para botar o Brasil nos eixos, uma grande nação que tenha tudo para dar certo, enquanto outros, e não dá, e outros países que tinham tudo para dar errado e acabam dando certo. Nazi, um recado final, assim, um minutinho, não? Não, eu só espero que eu esteja errado nas minhas projeções, mas vamos deixar chegar em dezembro, né? Aí nós vamos ver quem é que tem razão, né, na história. Obrigado pela tua presença. Mas eu ainda acredito que o Brasil tem chance. Com certeza. Um abraço, obrigado, Nazi. Até a próxima. Tá bom. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Tem momentos que bate uma tristeza em ver a má política superando a boa gestão. E não me refiro somente ao governo federal, onde o caranguejo que anda para trás é o personagem mais visível. Tem momentos que bate uma tristeza perceber que estou prestes a aceitar que um assalto não foi tão ruim, pois o ladrão não me machucou. Tem momentos que bate uma tristeza em ver um cadeirante ter que subir 2 rampas de 30 ou 40 metros de extensão para fazer uma perícia no INSS e não ter um elevador disponível. Tem momentos que bate uma tristeza não saber mais quando é por necessidade, fome, que um pai de família pede comida na esquina, ou é um viciado, um doente que quer comprar uma pedra de crack. Tem momentos que bate uma tristeza em ver que o BNDES patrocinou 2,5 bilhões de dólares em El Salvador e mais um bom tanto em outros países, e a enorme quantidade de empresas brasileiras que sucumbiram ao Covid por falta de condições de pagar as contas mais básicas.
Quantas famílias ficaram desempregadas a cada empresa que fecha? Mas, em 1º de maio, tive bons momentos de alegria ao ver a enorme quantidade de brasileiros que se manifestaram contrários aos caranguejos. Manifestaram a favor de um Brasil, a favor de um governo honesto que, mesmo não sabendo usar direito as palavras, diz o que sentimos e gostaríamos de expressar. E o mais importante, é honesto e faz. Fomos um dos países que menos encolheu na pandemia, graças às injeções financeiras que o governo fez. Vocês conseguem imaginar o quanto rico seriam os brasileiros se nossos impostos fossem corretamente utilizados em educação, saúde, infraestrutura, segurança, pesquisa, saneamento? Somos ricos por natureza, pobres por vontade própria e esperançosos de que alguém faça por nós o que precisa ser feito. Vamos mudar, que ainda dá tempo. Acorda, Brasil! Esperança sem colocar a mão na massa não leva a lugar nenhum. Vamos se mexer. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos dar um espaçozinho para a família Soares, né? Lembrando, por exemplo, o primeiro Soares é o Michel Soares. Michel Soares e Advogados, que é o parceiro aqui do programa, lá no escritório do Michel tem profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação. 10 anos, uma década já de sucesso aqui no mercado de Porto Alegre. Localizado no coração da cidade, aqui em Porto Alegre, e oferecendo, claro, ferramentas modernas e ágeis para seus clientes. Atendimento online também nesse tempo de pandemia. Assim, você tem qualquer dúvida, Michel Soares e Advogados, o WhatsApp 99314-1544. Estes profissionais irão auxiliar você no que você tiver, a dúvida que tiver na sua área de atuação. E vamos agora, então, complementando aí a família Soares, ao comentário do nosso consultor de investimentos, que é o Jackson Soares. É contigo, Jackson. Olá, tudo bem? Hoje, o nosso comentário, falaremos sobre fintechs. São as empresas de tecnologia que têm trazido inovações para o mercado financeiro no Brasil e no mundo. As fintechs são uma tendência mundial e elas têm buscado, então, com as inovações, trazer facilidades, agilidades em menor tempo e comodidade para os clientes de serviços financeiros. Uma questão importante das fintechs, elas buscam melhorar o relacionamento dos clientes com o dinheiro. Então, temos fintechs que vão tratar de questões de crédito, que vão tratar de questão de planejamento e ajuda na organização das finanças, com o propósito de trazer serviços mais baratos e focados em tecnologia. O mercado financeiro no Brasil foi, durante muito tempo, concentrado em bancos. Hoje, as fintechs vêm para cumprir a tarefa de preencher as lacunas, onde os bancos não conseguem ainda entregar o serviço mais adequado para cada cliente. Uma das questões importantes das fintechs é que são startups, empresas de inovação, mas são reguladas pelo Banco Central e pelos órgãos de fiscalização. Então, fintechs de investimento, fintechs de crédito, todas elas são, em primeiro momento, devemos considerar como seguras, desde que sejam consultadas nos sites do Banco Central, por exemplo, que são empresas que estão reguladas e que todo o cadastro do cliente passa por uma questão de sigilo e também a questão das suas informações estarem protegidas. Um dos exemplos é termos cartões de crédito hoje sem cobrança de taxa, contas bancárias sem cobrança de tarifa alguma, então TEDs e DOCs também sem cobrar as transferências. Essas empresas, então, buscam, com todo esse aparato tecnológico, baratear o serviço e levar a melhor solução para os consumidores de produtos financeiros. Uma questão importante também para destacar sobre as fintechs é o amplo rol de serviços que elas prestam hoje. Por exemplo, no mercado de seguro, que está sendo revolucionado pelas fintechs, é possível fazer um seguro dito pelas empresas em 5 minutos, onde você entra com as características do seu bem a ser segurado. Em 5 minutos você terá o retorno do valor do seguro e esse é um dos exemplos que nós trazemos de fintechs que estão revolucionando esse mercado. Foi o nosso comentário de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Muito bem, com muita alegria, vamos conversar com o professor Walter Monteiro, que é especialista em educação corporativa.
coisa fundamental hoje, né, para a sociedade, para nossas empresas. E, professor, bem-vindo ao programa Nova, um retorno. Na semana passada nós conversamos, um retorno agora com os seus conteúdos. Eu me lembro que no ano passado, né, o senhor falou aí a respeito do panorama do treinamento ou a capacitação dos profissionais de recursos humanos no Brasil. Esse é um tema fundamental, né, professor? Obrigado pela sua presença. Eu fico muito agradecido em retornar aqui ao programa Economia e Desenvolvimento e trazer um dado, em primeiro lugar, importante para o programa. No Rio Grande do Sul, é o único programa que divulga essa pesquisa, feita pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Eu me lembro que eu estive aqui em julho de 2019, honrando o nome do programa, Economia e Desenvolvimento. Então, para os telespectadores, para o público, para os profissionais em geral, que precisam da capacitação para exercer as suas profissões, aqui tem um panorama de como funciona, de como foi e como está os números do desenvolvimento humano e profissional no Brasil. Que beleza. E aí? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, o investimento anual por colaborador. Em 2019, R$ 746, em média, é o investimento por colaborador no Brasil. E um dado incrível, apesar disso aqui sinalizar 2020, que é o ano da pandemia, houve um aumento. R$ 997 o investimento anual por colaborador no Brasil, envolvendo indústria, comércio, serviços e o setor público. Não é? Mesmo com a pandemia, esses números se elevaram, mas como é que aconteceu isso? Porque, na verdade, havia uma limitação, uma restrição de agrupamentos. E como é que isso acontece, então? O que acontece é o seguinte, como eu falei no programa anterior, a necessidade de desenvolvimento foi muito grande porque mudou o paradigma. É verdade. Não é? O que mudou? O home office. Então, houve uma mudança e houve uma necessidade das áreas de treinamento se adequar a essa mudança. E se tornou mais prático, já estava acontecendo, já existia uma tendência do treinamento presencial ser, não digo substituído, é uma vertente da educação, é o ensino à distância, o ensino EAD. Com o home office, aconteceu o quê? Que os relacionamentos profissionais aconteceram pelo modelo digital, mobile, né, o celular, os aplicativos aí, o Zoom, o Google, né? Então, isso, de certa forma, facilitou a maneira como se processa a instrução. Veio uma compensação, né? Não se podia fazer presencialmente, né? Acabou sendo feito através das mídias, né? Interessante isso. Nas mídias. Olha só que interessante aqui. De novo, Silvio e telespectadores, vamos fazer uma comparação com os investimentos do treinamento no Brasil e nos Estados Unidos. Ó. No Brasil, a média de investimento anual em TID, que é treinamento em desenvolvimento por colaborador, no ano de 2020, ficou em torno de uma média de R$ 1.651, envolvendo indústria, comércio, serviço e administração pública, certo? Nos Estados Unidos, $2.175 foi a média de investimentos. Claro que é dividido aqui, ó, empresas de 101 a 500 colaboradores. Mas eu vou pular aqui, acima de 5.000 colaboradores. Empresas que têm acima de 5.000 funcionários em sua folha de pagamento. No Brasil, R$ 843 foi a média de investimento em treinamento. Nos Estados Unidos, $586. Aqui tem um dado interessante. A indústria investiu R$ 1.061 por colaborador em média. O comércio, R$ 348 em média, Silvio. Os serviços, R$ 1.026 para capacitação. E a administração pública, R$ 631 foi a média de investimento para os colaboradores. Esse, até pela tua experiência, Silvio, como jornalista,
Esse valor menor da administração pública, eu acredito, e aí vou te utilizar da tua percepção, em função do novo governo, do governo do Bolsonaro, que, digamos, focou muito nas despesas, no foco da corrupção. No enxugamento da eu máquina acho pública. Que refletiu isso também. Com certeza. Tu pode concordar com isso? Com certeza. Isso aí mais o número de funcionários públicos também, que é muito grande, né? Daqui a pouco tu tem o mesmo investimento, mais funcionários, então isso acaba diluindo. Mas, de repente, são dados interessantíssimos, né, professor? E o senhor tem mais para algum outro dado aí? Temos um dado interessante aqui, ó. Por exemplo, qual foi, digamos assim, não digo os conteúdos, mas qual foi as áreas que foram mais usadas em 2020? A indústria, em primeiro lugar, foi um treinamento de lideranças. Olha a carência que nós temos de encontrar, vamos falar na palavra antiga, né? Chefes, que não se usa mais, gestores, né? Líderes para comandar as equipes. É uma carência muito grande isso. Mas não é só no cargo, é nos valores, Silvio. Integridade, né? Valores de líder, porque na verdade não é só você comandar, você tem que ter valores e princípios. E nós sabemos muito bem, né, professor, que tem um dado aí do IBGE que 90% das pessoas que são desempregadas, que estão fora do mercado de trabalho, foi porque elas não conseguiram se integrar, não conseguiram se entregar e se integrar na empresa, compartilhando esses valores, respeitando o colega, respeitando as chefias e tal. Então, esse é o grande mal. Tem muitas pessoas que, pela sua soberba, pela sua falta de inserção, né, de se integrar na equipe, elas acabam, mesmo sendo qualificadas do ponto de vista técnico, acabam perdendo espaço no mercado. Inclusive pela ambição. Hoje em dia a competitividade é muito grande, todos querem crescer, mas para crescer você tem que ter a qualificação. E aí é que entra a área que eu represento, o treinamento e desenvolvimento. Nos serviços também a liderança foi mais utilizada. No comércio, a liderança foi mais utilizada também. Agora, na administração pública, não foi a liderança, Silvio. Qual foi? Trabalho em equipe. Opa. Eu acho que são coisas interessantes. Interessantíssimas, que eu acho assim, ó, que não é só num programa que nós vamos poder dessecar todas essas informações. Então, no próximo programa, vamos continuar, né, professor, trazer isso aí, porque isso é fundamental. Eu tenho a certeza, né, que traz uma grande contribuição aí para o meio empresarial, não só da área privada, mas pública, né, professor? Com certeza. Obrigado pela sua participação hoje. Na semana que vem, nós vamos de novo estender um pouquinho esse assunto, né, de certa maneira até concluir essa parte, porque são dados fundamentais e que só aqui no Economia e Desenvolvimento, como o senhor falou, é que nós passamos, né? Abraço, professor. Valeu. Eu agradeço a oportunidade e semana que vem estaremos aqui com mais informações. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Desde que o mundo foi à lona com uma pandemia chamada Covid-19, a humanidade está se adaptando e se reinventando de todas as formas possíveis e cabíveis. Fomos abalados de tal forma que perdemos muitas vezes nosso chão, pois afetou nossas vidas em todos os campos: pessoal, profissional, financeiro e principalmente o emocional.
Todas as áreas profissionais foram afetadas e muitos até o momento não conseguiram retornar com suas atividades desde 2020. Estas áreas mais atingidas foram do segmento de eventos, cultura e turismo, envolvendo hotelaria em geral, casas de eventos, casas noturnas, casas de espetáculos e empresas que realizavam ou comercializavam congressos, feiras de negócios, shows, festas, festividades, simpósios, treinamentos, espetáculos de uma forma geral, eventos esportivos. Podemos destacar que os jogos de futebol já retornaram, porém sem público. Eventos sociais, promocionais ou culturais e muitos outros que a gente pode até citar. Com a pandemia, muitos empreendedores migraram suas atividades para o digital, realizando lives nas plataformas disponibilizadas na internet e aplicativos. Como exemplo, a gente pode citar o show de cantores que a gente acompanha nas redes sociais. E outros mudaram suas áreas de atuação, se reinventando para sobreviver, assim como outros estão simplesmente parados. Cabe até citar aqui que alguns profissionais da área de eventos foram beneficiados pelo auxílio emergencial do governo federal em 2020. Porém, em 2021, com novos critérios adotados pelo governo, ficaram de fora. Agora, você sabia que em 2020, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram a PL 5638, que criava o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, a PERSE, contendo medidas para compensar a grande perda de receitas das empresas de eventos e turismo por causa da pandemia. Projeto de lei criado pela então senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba. No dia 4 agora de maio de 2021, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e o Programa de Garantia dos Setores Críticos. A Lei 14.148 prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal, além de outras ações para compensar a perda da receita. Esta lei já foi publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia. Pertencem ao setor de eventos, de acordo com esta lei, as empresas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos que exercem atividades econômicas, direta ou indiretamente. Maiores informações você pode consultar no site senado.leg.br/notícias. Esta lei sancionada é um alento para o setor de eventos que é formado por, no mínimo, 52 ramos que englobam segurança, marketing, transporte, logística, hospedagem e a alimentação, infraestrutura e centros de eventos, entre muitos outros. Com aproximadamente mais de 640 mil empresas, 2,2 milhões de microempreendedores individuais, que é o MEI, e cerca de 6 milhões de empregos diretos, indiretos e terceirizados. Doreni Júnior, empresário e presidente da Abrap, ressalta que agora aguarda a rápida regulamentação desta lei para atingir toda a cadeia produtiva do setor. Eu, como profissional também desta área, e todos os colegas agradecemos e aguardamos a aprovação, a regulamentação. Desejo uma abençoada semana para você. Estamos recebendo aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento a presença da doutora Ana Mena Barreto, que é nutricionista, é fisioterapeuta, é especialista em saúde pública e é mestre em ciências da saúde. Doutora Ana Mena Barreto vai conversar conosco um pouco mais. É um prazer em receber a doutora Ana aqui no nosso programa para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões de como ficou a situação, em especial da saúde, da nutrição das pessoas, na sua visão durante esse período da pandemia. É um prazer estar aqui no teu programa e divulgar um pouco sobre nutrição e saúde, esse assunto que eu gosto tanto e ao qual eu me dedico bastante. Então, realmente, a situação está bem complicada, porque as pessoas elas têm procurado muito com queixas de ganho de
de peso nesse último ano, de descaso, na verdade, com a sua saúde, pessoas que já tinham doenças prévias, simplesmente deixaram de fazer acompanhamento médico, deixaram de fazer exames. Tem pessoas que nem se pesaram durante esse período. Então, para essas pessoas se organizarem, está sendo um desafio para o profissional da nutrição, para os médicos também e para as próprias famílias. A senhora percebe que, na verdade, as famílias também, doutora Ana, têm tido alguma dificuldade na organização das suas rotinas frente a essa questão, né, do home work, né, do home office, desculpe, né, onde as pessoas, na verdade, buscam tentar o trabalho híbrido, algumas vezes presencial, mas muitas pessoas, de fato, em home office, fazendo o trabalho em casa, tendo que cuidar dos filhos, os filhos fora da escola. Como é que a senhora vislumbra isso no sentido do impacto disso também na questão da ansiedade dessas famílias e o descargo disso na alimentação? É que a rotina das pessoas, das famílias como um todo, mudou bastante. As crianças passavam o dia inteiro na escola, faziam alimentação na escola, os pais faziam alimentação fora de casa. De uma hora para outra tiveram que trazer tudo isso para dentro de casa, juntando com o trabalho home office. Então, a alimentação, muitas vezes, ela é deixada em segundo plano. E as pessoas acabam fazendo muita alimentação assim, mais rápida, lanches. E, principalmente, as famílias que têm criança não têm como manter isso. Então, o interessante seria que houvesse um planejamento, principalmente final de semana, que as famílias planejassem de adquirir os alimentos para poder preparar e já programar a refeição, o cardápio da semana inteira. Então, facilita muito essa questão do planejamento. E a ansiedade é, assim, um aspecto que tem acontecido muito, independente da idade, independente da classe social. As pessoas elas estão mais ansiosas, elas estão aumentando o consumo, tanto da alimentação quanto da bebida alcoólica. Então, pessoas que tomavam lá um drink, um aperitivo final de semana, passaram a fazer isso diariamente, porque estão em casa, mesmo que estejam trabalhando. Esse aumento de consumo de bebida alcoólica foi bem significativo. E isso se reflete tanto no peso quanto na saúde. Então, as pessoas têm que se organizar em relação a isso. E o nutricionista é um profissional da área da saúde que pode fazer uma avaliação de como está essa rotina alimentar e o que dá para facilitar na vida dessas pessoas. Quer dizer, acaba transcendendo um pouco mais do que simplesmente aquele aspecto que muitas pessoas pensam, né, doutora Ana? De que, não, o nutricionista está ali para montar a dieta e a rotina alimentar e simplesmente, ou seja, o profissional da nutrição ele acaba participando também da rotina, da organização da rotina dessas famílias, né, e de uma orientação mais global, pelo que eu entendi dentro da sua explicação. É importante entender também, doutora Ana, como é que tem sido esse manejo justamente do aspecto de orientação nutricional desses pacientes frente a um sedentarismo que se agravou brutalmente durante a pandemia, né? Academias fechadas e tudo mais. Como é que tem sido essa retomada na sua impressão e como é que o profissional de nutrição pode auxiliar nesse sentido? Eu, antes de ser nutricionista, eu era fisioterapeuta. Então, eu tenho também muito essa visão, né, do movimento, do exercício como saúde. E a gente orienta sempre que o paciente chega no consultório que não existe saúde sem atividade física. Em algum momento ele vai ter que fazer, seja dentro de casa, seja uma caminhada, seja um exercício orientado. Então, as coisas vêm junto. E a saúde e a nutrição, elas têm como base vários aspectos. Não é só o que coloca no prato, é desde a maneira como compra aquele alimento, de preferência um alimento orgânico, como prepara, que utensílio que usa, evitar, por exemplo, panelas de alumínio, evitar recipientes plásticos para condicionar. Então, é todo um processo que não é só simplesmente uma lista do que pode e o que não pode comer. Se fosse assim, seria muito simples. Então, a base da saúde
é um sono adequado, uma nutrição, uma hidratação importantíssimo, né? Principalmente para as pessoas que têm nefrolitise, por exemplo, né? Que a água funciona como um remédio e a meditação, a espiritualidade. Então, tudo faz parte de uma saúde, tudo isso vai gerar saúde. E é isso que a gente usa como prevenção das doenças. O famoso tripé da saúde, né, doutora Ana? A questão da nefrolitise que a senhora colocou é importante para o nosso público. Eles vão entender melhor que a doutora Ana falou da questão da pedra nos rins, né? Então, a pedra nos rins é uma das grandes ações também de prevenção que a doutora Ana consegue introduzir, né, para boa parte dos nossos pacientes lá na Clarté Clínica, em razão desse trabalho de orientação nutricional desses pacientes. Então, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu queria muito agradecer a sua presença, doutora Ana, aqui conosco e lhe deixar algumas considerações finais para o nosso público, em relação, em especial, na questão dos doentes crônicos, né? A senhora percebe que houve também um agravamento dessas doenças? Com certeza. A gente vê não só pelos sintomas, sinais e sintomas, mas pelos exames laboratoriais também, que aparecem alterados. Mas se eu pudesse deixar assim uma mensagem, seria realmente esse tripé: a alimentação, o exercício físico, a medicação quando necessária. E sempre usar a alimentação como um tratamento. Quando preciso, quando for necessário, a suplementação. Maravilhoso. E entendimento da nutrição como um aspecto da terapêutica geral desses pacientes. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. O programa Economia e Desenvolvimento agradece a sua audiência e nos encontramos na próxima semana.